Olá, o assunto de hoje são os RTC, os Real Time Clocks, que são o relógio de tempo real, CIs dedicados aí para contagem de data e hora. Eu tenho aqui 4 exemplos dele, existem uma quantidade muito grande de variações aí no mercado. 2 deles aqui estão no formato do CI isolado, os outros 2 são módulos para uso aí com microcontroladores. Esse aqui em particular é para o Raspberry Pi. Então nós vamos ver o que tem de comum e diferente entre eles. A primeira coisa, obviamente, em comum é que todos eles são capazes de ficar contando aí data, hora, independente do microcontrolador. Para isso, todos eles usam um cristal, tá? É o chamado cristal de relógio. É um cristal de 32 kHz, o pessoal costuma dizer. Na verdade é 32.768. O que qualquer ilustrador de bit aí sabe que é 2 elevado a 15. Então, o motivo é que o componente básico para dividir frequência na lógica digital é a divisão por 2. Então, sendo a potência de 2, basta ter aí, no caso, 15 estágios, e você converte essa frequência em 1 Hz, ou seja, 1 pulso por segundo, que é a base aí para a contagem de tempo. Uma outra coisa que é comum a todos eles é a comunicação serial. Quer dizer, para minimizar o número de conexões com o microcontrolador, os dados são enviados de forma serial. A forma como implementar esse serial varia de componente para componente. A gente vai ver isso já já. Vocês vão se perguntar, talvez, como é que o Daniel sabe todas essas coisas desses componentes. Não tem nenhum segredo. O que a gente faz é sempre pegar aí o nosso amigo datasheet. Tá? Então a gente procurando aí na internet pelo código do chip datasheet, a gente acaba achando aí as especificações do fabricante. É lá onde tem todos os detalhes que a gente precisa. O primeiro componente que nós vamos examinar é o DS1302, esse integrado aqui, que ele está no formato TIP, né, com 8 pinos. Normalmente os relógios são integrados aí com poucos pinos. Esse cara, a comunicação dele com o microcontrolador é uma interface proprietária a 3 fios. Tem um dado que é bidirecional, um clock que o microcontrolador vai mandar e o terra. O fato de ser uma interface proprietária significa que provavelmente você vai ter que implementar no teu código, tá, controlando diretamente 2 pinos aí do teu microcontrolador, um para gerar o clock e o outro para receber e enviar o dado. Você vai ter que virar esse pino ao longo da comunicação. Esse cara suporta você ter uma bateria backup, tá? Isso é uma coisa importante. Você está ali com a data e hora, você não vai querer toda hora ter que ficar acertando a data e hora. Então esse cara permite você ligar, ele tem um pino onde você pode ligar uma bateria. Então se tiver alimentação normal, ele usa a alimentação normal. Se tiver a bateria, ele automaticamente vai usar a tensão na bateria. O DS1302 tem uma característica interessante, que ele suporta inclusive a parte de carga dessa bateria. Então ele normalmente seria usado aí com uma bateria de NMH, né? Desculpa, essa aqui é de NiCad, mas eu tenho também uma de NMH. Tá? Esses 2 tipos de bateria aí são as normalmente usadas com o DS1302. E ele faz o chamado trickle charger, ou carregamento super lento. Fica botando uma corrente bem baixa, simplesmente para manter a bateria carregada. Com isso enquanto ele estiver alimentado, né? Quando tiver desligado a alimentação principal, a bateria vai manter a data e hora atualizada. Uma outra coisa que a gente vê é a presença de memória aqui dentro também. Tá? Uma vez que já tinha uma bateria, alguém teve a ideia de falar, que tal, ao invés de manter só a data e hora, manter mais alguma informação. Então esse cara em particular tem 31 bytes de RAM. Né? Só uma curiosidade, né? Os primeiros PCs da IBM, vocês não estavam lá para ver, mas eu estava, eles não tinham um relógio. Então quando você botava o DOS, a primeira coisa que você ia fazer era entrar com a data e hora. Normalmente estava no AltExec para você fazer isso. Né? Era uma coisa bem chata. Foi só a partir do PCAT que a IBM incorporou um chip de relógio. E a parte de configuração no PC e no PCXT era feita através de chavinhas, através do Deep Switch. No AT, com a presença do relógio, eles passaram a guardar a configuração na
memória do relógio. E aí com isso surgiu uma coisa que era, acho que nos anos 90 era mais comum, aquela história do micro que morria porque a bateria tinha acabado. Na hora que você ia botar, dava uma mensagem dizendo que a bateria estava fraca e que ele tinha perdido a memória. E aí você tinha que entrar de novo com toda a configuração, entrar com a data e hora e procurar alguém para trocar a bateria. O seguinte que nós temos aqui é o PCF 8583, que é bastante diferente dos outros que nós vamos ver. A primeira coisa que ele tem bacana é que a interface dele é uma interface I2C, uma coisa padrão. Ele inclusive permite você configurar o endereço dele, tem duas opções, pode ser 50 ou 51. Tá, e o I2C dele é o I2C normal, com frequência máxima aí de 100 kHz. O que ele tem de bastante diferente é não ter um suporte interno à bateria. Se você quiser manter a data e hora dele com a bateria externa, sei lá, por exemplo, com a bateria de lítio, né? Você vai ter que faltar um circuitinho fora, tá? Colocar alguns diodos aí, uma resistência, para fazer com que quando não tem alimentação principal, quando tiver alimentação principal, ela alimenta, quando não tiver, a bateria é que vai alimentar. Tá? E esse aqui é um circuito simples, sem carga da bateria, né? Se você quiser carregar a bateria, você teria que fazer um circuito ainda mais complicado. Por outro lado, ele tem uma quantidade muito grande de memória aí, em relação aos demais, né? Tem 240 bytes de memória. Todos esses caras, eu não mostrei isso no 1302, mas o que ele tem lá dentro é uma série de registradores. Tá? E no caso do PCF 8583, ele tem a quantidade bem grande de registradores, e ele tem ainda uma última característica interessante, que é o fato de, além de guardar a hora em segundos, ele também consegue controlar a hora em centésimos de segundos. Então ele é um timer com uma precisão bem maior aí que os outros. O seguinte é o DS1307, é o irmão lá do DS1302, só que ao invés de usar uma interface serial proprietária, ele usa I2C, o endereço é 0x68, o limite da velocidade do clock é também de 100 kHz. Ele tem suporte à bateria, porém, já tomar cuidado que embora o chip em si possa trabalhar com 5 volts, a alimentação de bateria tem que estar entre 2 e 3,5 volts. Tá? Então se for usar, tem algumas baterias que dão 3,6 ou 3,8 volts, você vai ter que botar um diodo em série aí para reduzir a tensão. Ele tem 56 bytes de RAM. O que eu tenho aqui é um módulo usando ele. Esse módulo, deixa eu ver se foca, tá muito bom aí não, mas ele tem, além do DS1307, ele tem uma memória E2PROM, que dá uma quantidade de memória não volátil bem maior. Ele tem atrás uma bateria, tá? O DS1307 em si, ele não tem suporte a carga de bateria, mas nesse caso tem um circuito externo nesse módulo para manter carregada essa bateria. É uma bateria de lítio recarregável. Por último, nós temos aqui o DS3231, que é alguém já um pouco diferente. Ele, em primeiro lugar, a interface dele também é I2C, o endereço dele, por acaso, também é 0x68, mas ele consegue trabalhar numa frequência maior, 400 kHz. Não acho que na maioria dos casos isso vai fazer muita diferença, mas significa que você vai gastar menos tempo para ler e escrever aí a data e hora. Ele suporta uma bateria, a bateria aí tem uma faixa grande de 2,3 a 5,5 volts, tá? Mas ele não tem memória RAM. Tá? Ele tem uma quantidade grande de registradores, porque além dele ter a parte de relógio em si, ele tem 2 alarmes aí possíveis. Tá? Esse módulo aqui é o módulo para usar com Raspberry. Ele tem simplesmente o chip e uma bateria para manter a data e hora. Para uma demonstração prática aqui do RTC, eu coloquei aqui aquele módulo num Raspberry Pi Zero. Estou aqui com um monitorzinho, um tecladinho, né? Ele está ligado. Vamos dar aqui um zoom na tela. Vamos ver se eu acerto.
Ok. A data e hora direitinho aqui do relógio e usar ela com o sistema, tá? No caso, o meu interesse mais é exercitar. Pronto, tá aí, 17, 0 minutos, 4 segundos. Tá aí o relógio funcionando. É isso.